Glória a Deus. Quem aqui está debaixo de uma palavra de que esse é o ano do posicionamento? E quem aqui já tomou uma atitude de acordo com essa palavra? Ixi, as mãos diminuíram um pouco, né? Levanta a mão aqui quem já tomou uma decisão hoje, já começou algo diferente. Nem que seja tomar um refrigerante a menos, comer um pouco a menos, ligar para alguém, orar mais, já está valendo. Essa é uma atitude. Parabéns, porque você está começando muito bem e está na presença do Senhor. Glória a Deus. Gente, essa palavra posicionamento, uma palavra que veio da parte do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja. E eu creio que ela vai trazer muitos frutos para as nossas vidas. Uma palavra muito forte, que se a gente se atentar a ela, a gente já começa a ter atitudes diferentes. E nessa palavra eu fui buscar o significado dela, e uma das definições diz assim, é muito simples, fala, ato, processo ou efeito de posicionar-se. 3 palavras simples, ato, processo ou efeito de posicionar-se. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você, sobre essas 3 palavras que estão dentro do posicionamento, e aquilo que nós precisamos fazer para viver o propósito do Senhor para as nossas vidas no ano de 2023. A primeira delas é ato, atitude. Olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Fé é atitude. Fé sem obras, ela é morta. Se eu digo que eu creio, eu tenho atitudes de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu tenho fé, eu vou demonstrar através das minhas palavras? Não. Eu vou demonstrar através das minhas atitudes, das escolhas que eu farei, daquilo que eu vou decidir fazer com a minha vida. Assim como a fé, o nosso posicionamento começa através das nossas ações, das nossas atitudes. Se eu quero entrar num novo nível com Deus, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Se eu quero alcançar algo além do que eu vivi até hoje, se eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso ter atitudes diferentes. Às vezes a gente espera que as pessoas se posicionem por nós. A gente espera que as pessoas façam algo por nós, mas não, nós que precisamos nos levantar e ter fé e ter atitude. Eu lembro quando eu queria começar a correr, e foi algo muito simples que eu fiz. Eu saí de casa e corri 10 metros, porque mais que isso eu não aguentava. Mas no segundo dia eu fui lá e tive uma atitude novamente. Então eu corri 15, 50, 100, até chegar no objetivo que eu desejava. Mas foi uma atitude após outra que me levou a alcançar os meus objetivos. O nosso problema é que a gente quer dar um passo e chega logo no objetivo que a gente deseja. Não, é o que você vai fazer hoje, é o que você vai fazer amanhã, é o que você vai fazer no próximo mês, é aquilo que você fará durante esse ano que te levará a estar posicionado para alcançar o milagre de Deus na sua vida. Quer ver? Tem gente que precisa ouvir isso. Como é que a gente faz para casar, quando a gente quer casar? Primeira coisa, a gente diz, uau, eu quero casar com essa mulher, eu estou interessado nela, ela fez os meus olhos brilharem. O que a gente faz? A gente se posiciona apenas com um desejo no coração? Não, querido. Se você ficar com um desejo no teu coração, vai surgir outro, com atitude. Sabe? Meio em extinção, mas um bicho chamado homem, com atitude. E ele vai lá e vai chamar aquela moça para jantar, para sair, não sei. Vai dar certo, eu não sei. Mas ele já saiu na frente, porque ele se posicionou. Aí chama para jantar, chama de novo. De repente começa a namorar. Faz os planos, define a data do casamento. E chega lá no dia, se apresenta diante dela, se casa e constitui uma família. Mas o nosso problema é que a gente tem muito desejo no coração e pouca atitude.
A gente sonha com coisas que pessoas posicionadas, pessoas com atitude alcançam. Mas se a gente deixa apenas isso dentro do nosso coração, se isso não é externado, colocado para fora, se isso não se torna uma fé verdadeira, a gente apenas vai ouvir falar daquilo que os outros viveram. Mas Deus não quer que a gente ouça falar daquilo que as pessoas viveram durante esse ano. Deus quer que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade dEle para as nossas vidas. Por isso, independente das circunstâncias, a gente precisa dar um passo à frente, se posicionar. Por quê? Porque daí o mar vai se abrir. Quando o povo sai do Egito, está diante do mar, os egípcios vêm atrás, e o povo fica desesperado, dizendo: Senhor, o que a gente faz? Deus diz: tenham uma atitude. Qual, Senhor? Ei, diz para o povo marchar, mesmo que diante do mar, mas tem uma atitude, porque daí o resto eu vou fazer. Deus está olhando para as nossas vidas, e às vezes a gente mesmo sem saber o que fazer, Deus apenas diz assim: ei, marche mesmo que em direção ao mar, mas tem uma atitude, porque eu vou fazer acontecer na sua vida. Primeira coisa que nós precisamos é ter atitude. Coloca a mão no teu coração assim, fala para você mesmo: eu terei atitude. E eu vou experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Pequenas atitudes somadas nos levam aos grandes milagres. Pequenas atitudes, pequenas decisões, pequenas escolhas nos levam a alcançar algo grande. E segunda coisa que diz aqui, processo. E processo é algo que nós não gostamos. Porque nós queremos os resultados, mas não queremos viver os processos. E os legendários aqui entendem muito bem de processo. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha só, Deus coloca em nós o desejo. E Deus faz se concretizar os desejos que Ele gera em nós. Isso é algo maravilhoso, não é? Mas entre isso, existe algo chamado processo. Que é a história que a gente vive até alcançar os objetivos. Quem conquistou algo grande pode contar de um processo que viveu. Quem conquistou algo na sua vida vai falar do processo até alcançar aquilo. Porque as pessoas que chegam na metade do caminho, elas contam sobre a metade do processo, mas elas não falam sobre as conquistas. Porque quem chega na metade do caminho não chega a lugar algum. Mas quem decide viver os processos, alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. O nosso crescimento, ele é medido pelo posicionamento que a gente decide adotar. Novos lugares, ambientes e conquistas chegam através do nosso posicionamento. A forma com que a gente decide se posicionar é que vai nos levar a um novo nível, a novos lugares, novos ambientes, novas situações, novas conquistas. E para isso a gente precisa viver o processo, porque nesse novo nível é onde Deus quer nos encontrar. Sabe aquilo que as crianças ouviram no final do ano, ou a maioria? Você passou de ano. Muito bem, agora você viverá um novo nível. Deus te trouxe até o primeiro dia do ano de 2023 para te dizer: ei, você passou de ano. Agora existem novos desafios e novas conquistas para você. Mesmo que tenha sido difícil, você passou por tudo isso e agora você está habilitado a viver um novo processo e novas experiências. O processo nos leva a grandes conquistas. Deus não está interessado nas conquistas, Deus está interessado naquilo que Ele fará em nós, que vai nos habilitar para alcançar coisas novas. Deus não está preocupado no resultado, Deus está preocupado no processo que nós decidimos viver. Porque às vezes a gente não alcança porque não estamos preparados, preparados emocionalmente, preparados intelectualmente, preparados espiritualmente para viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas.
E a gente fica igual criança birrenta, dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deus diz, ei, você não amadureceu, você não está querendo viver os processos. Viva o processo, porque o resultado é uma consequência daquilo que eu vou fazer na tua vida. Precisamos viver os processos. Por quê? Porque o processo nos capacita a viver aquilo que Deus quer para nós. Quem crê que Deus tem um plano para a sua vida nesse ano? Deus tem algo muito além. Não entrou no seu coração, não entrou na sua mente. Você não imaginou o que Deus tem para a sua vida ainda esse ano. Deus tem um plano grandioso. Você não ficou pelo caminho justamente por isso. Porque existe uma missão, um propósito, um plano para ser cumprido. Mas estar preparado não quer dizer que a gente vai saber fazer de tudo. Mas quer dizer que a gente aceita o chamado. Olha Jesus, o que ele viveu no Getsêmani. O Filho de Deus, preparado, capacitado para tudo isso. Mas de repente chega um momento que ele teme, que ele ora ao Pai e diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei que eu estou debaixo de uma missão. Eu sei que eu vim aqui com esse propósito. Eu sei que eu fui preparado. Eu sei que chegou um momento decisivo. Mas, se possível, me tira desse processo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Nesse ano, nós viveremos momentos aonde nós vamos dizer, Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para mim, eu sei que o Senhor está comigo, mas, Senhor, está difícil demais esse processo. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, Ele lida não com a nossa conveniência, mas com a nossa obediência. Esse ano é um ano onde o Senhor vai nos colocar diante de situações aonde nós vamos precisar escolher entre dar o nosso sim ou o nosso não para o Senhor. Naquele momento, o Senhor Jesus, Ele precisou dizer sim. Era algo difícil. Era algo que talvez Ele achasse que não pudesse suportar. Mas Ele disse um sim. E nesse processo você vai chegar em muitos momentos aonde não vai ser a tua capacidade humana, aonde não vai ser através dos relacionamentos que você tem, não vai ser através da preparação que você acha que desenvolveu para alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Deus vai te colocar diante de momentos aonde você vai ter que escolher dizer sim para o Senhor ou viver a sua conveniência. Porque a nossa vontade, e as pessoas se enganam com isso, mas eu vou fazer a vontade de Deus contra a minha vontade. Querido, sabe de nada, inocente. Quantas vezes Deus nos coloca em situações onde a gente não quer fazer, onde a gente acha que não vai dar conta, onde a gente acha que é perda de tempo, mas a gente escolhe entre dizer sim ou dizer não para a vontade de Deus, porque isso é algo chamado obediência. E obediência não é de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a vontade de Deus. O seu posicionamento em obedecer a Deus te levará a um novo nível. O seu posicionamento em dizer sim para o Senhor, não para as suas vontades, vai te levar a experimentar as grandezas do Senhor nesse ano. O teu posicionamento vai te levar para onde? Para o teu sim ou para o sim de Deus. O sim aos desafios que Deus vai te levar, mas também o sim aonde as conquistas de Deus te alcançarão. Deus nos leva, nos capacita durante o processo. E o processo, ele tem o objetivo também de nos amadurecer. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ei, Deus quer que a gente amadureça, que a gente saia, deixe de ser menino
e nos tornamos homens e mulheres de Deus. Deus quer que a gente seja levado a um novo nível, e para isso são as nossas escolhas, de deixar de ser meninos e nos tornarmos homens. Deus quer nos encontrar num novo nível. Por quê? Porque um menino, ele apenas recebe. Agora um homem, ele transborda, ele tem para dar. Deus quer que nesse ano a gente não fique apenas recebendo, mas Deus quer que a gente cresça e a gente comece a dar para as pessoas. Se tem um problema no seu casamento, ei, te levanta, para de ficar recebendo a oração dos outros e começa a orar pelos outros. Você vai ver que quanto você mais dá, mais Deus coloca sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que é melhor estar na condição de doador do que de necessitado. Apenas meninos passam o resto da vida recebendo, sem dar. O que você tem dado, através daquilo que Deus tem feito na sua vida? Esse é o ano de nós darmos, de nós contribuirmos, de por onde a gente passar, dizer, ali passou um homem e uma mulher de Deus, ali passou, por quê? Porque transbordou, porque derramou sobre aquele lugar. O menino, ele vive aprendendo, agora o homem, ele coloca em prática e repassa os ensinamentos. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, aprender, mas a fé sem obras, ela é morta. Deus está acrescentando a sua fé. Ei, mas acabou o tempo de menino e menina de Deus. É o tempo de você se tornar homem e mulher de Deus e colocar em prática aquilo que você recebeu. Quando você sair de um culto como esse, quantas palavras que Deus dará, Deus trará sobre a tua vida durante esse ano. Uau! Mas o que você fará através de cada uma delas? Os congressos que nós temos na igreja, os momentos que nós vivemos aqui, tantas coisas que nós preparamos, isso é tremendo. Mas não é apenas para você ficar aprendendo, mas é para você colocar em prática. Eu aprendi algo há alguns anos atrás, e tem mudado a minha vida. E é muito difícil quando a gente tem um perfil perfeccionista assim, que o feito é melhor do que o perfeito. Ah, mas não vai dar certo, mas eu não sei. Querido, coloque em prática. No decorrer do caminho, conforme as coisas forem seguindo, você vai ajustando, mas começa a agir hoje. Por quê? Porque isso é coisa de homem e mulher de Deus. O menino, ele não produz nada. Agora o homem, ele é produtivo. Ele produz, gera e abençoa. Que a gente reflita sobre isso. O que eu estou produzindo hoje? O que eu estou fazendo hoje? As minhas atitudes, o meu posicionamento, está produzindo o quê? Dentro da minha casa, da minha família, no meu GR, na minha igreja, aonde eu trabalho, o que eu estou produzindo hoje? Sabe, você vai ver na Bíblia, quando Deus chama homens, mulheres, Deus sempre chama alguém que está produzindo. Quer ser encontrado por Deus, esteja produzindo. Porque quanto você mais produz, mais Deus vai te encontrar. Deus tem prazer em chamar os produtivos. O menino, ele fica em casa brincando. O homem, ele vai às guerras para conquistar. O menino, ele fica lá acomodado, brincando. Ele não tem responsabilidade. Agora o homem e a mulher de Deus vai às guerras para conquistar. Mas o homem e a mulher de Deus carrega os troféus e mostra para aqueles que querem apenas brincar. Deus te chamou para ir às guerras. Ai, mas é luta, pastor. Querido, se você não tiver luta, você está morto. Porque só soldado que está na frente de batalha que está vivo, o resto já morreu. Mas quem está na frente de batalha, quem tem o seu general, Cristo, é que tem território para conquistar. Se você está passando por luta, se você está passando por desafios, glorifica a Deus, é porque você tem um território para conquistar. Seja um homem e uma mulher de Deus. O processo, ele vai nos habilitar às conquistas. Davi, ele passa por um processo.
A Bíblia fala que ele mata o leão, que ele mata o urso, que ele enfrenta o gigante Golias, e depois ele é promovido a desafiar Saul. Mas em cada momento, as armas, as atitudes foram diferentes. Por quê? Porque ele foi crescendo. Existem coisas que não dá para ser do tempo do leão, no tempo do urso, no tempo do Golias. Você precisa mudar as suas atitudes. Entende que Deus está querendo te promover. Deus está te trazendo para esse ano, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Mas você precisa decidir viver o processo. Você precisa encarar cada fase como um momento onde Deus estará te promovendo. A rainha Esther, para ela chegar diante do rei, ela teve que se banhar, ela teve que trocar de roupa, ela teve que se perfumar, ela teve que ter uma nova atitude para chegar diante do rei. José, parecia que tudo estava dando errado, mas ele estava numa escola chamada processo. E ali naquele processo, Deus foi capacitando ele em cada momento. Ali José foi crescendo, foi amadurecendo, até que ele chegou no momento de governar toda aquela nação. Entende que Deus está te levando de fase em fase, porque você está vivendo um processo perfeito para te capacitar, para te amadurecer e chegar naquilo que Deus quer para a sua vida. Qual é o processo que você está vivendo hoje? Qual é o processo que você decide viver? Eu também gosto dos resultados. Às vezes o processo é amargo, mas nós precisamos viver os processos. E terceiro, diz, o efeito de posicionar-se. Quando nós nos posicionamos, existe um efeito. Existe algo que chega sobre as nossas vidas. Cada atitude nossa traz uma conquista. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Quando nós decidimos ouvir a Deus, quando nós decidimos obedecer a Deus, a gente não precisa ficar correndo atrás de nada, porque a Bíblia diz que as bênçãos dele virão e nos alcançarão. Quando eu estou vivendo o processo, quando eu estou tomando uma atitude que me leva em direção àquilo que Deus tem para a minha vida, as bênçãos de Deus estão me buscando, estão indo atrás de mim, estão me alcançando. Por quê? Porque eu estou cumprindo o propósito. Quando eu não fujo do processo, existem bênçãos que vão te alcançar somente na obediência, somente no serviço, no teu posicionamento, num novo posicionamento. Davi, quando ele se posiciona, ele vai para o palácio. Jesus, quando ele se posiciona, ele traz a nossa salvação. Paulo, ele cumpre a missão. José, ele governa o Egito. Gente, há 2 domingos atrás, a pastora Eliana, ela subiu aqui para ministrar, e ela falou algo, eu compartilhei com a minha esposa, e ela diz: gente, não é sobre Deus nos colocar nos lugares, é sobre nós estarmos preparados para esses lugares. Quando a Bíblia fala do povo que sai da escravidão, mas a mentalidade deles não mudou. Eles estavam posicionados fisicamente, marchando em direção à terra da promessa, mas a mentalidade deles ficou parada lá atrás. O que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas não é sobre o nosso posicionamento físico apenas, mas é sobre o nosso posicionamento espiritual. Esse tempo que nós estamos vivendo na nossa nação é que a gente vai viver quem é crente de verdade, quem é menino e quem é homem, quem é menina e quem é mulher de Deus. Não é sobre brincar, é sobre atitude, sobre posicionamento. Qual é o posicionamento que você vai ter no local que você trabalha? As pessoas sabem que lá você é crente? Qual é o posicionamento que você vai ter
na sua escola? Qual o posicionamento que você vai ter vindo todos os domingos a essa igreja? Quais são as atitudes que você vai tomar? Ah, mas está muito longe. Ei, começa dando um passinho. Corre os teus primeiros 10 metros. Corre os teus primeiros 15 metros. Se é o que você consegue hoje. Coloca os pés sobre o mar, porque Deus vai fazer ele se abrir. Existe um efeito, uma consequência de quando nós nos movemos de acordo com a palavra de Deus, que as bênçãos dele virão e nos alcançarão. Quem deseja que venham bênçãos sobre a sua vida? Glória a Deus, todo mundo. E qual é o posicionamento que a gente quer? É o nosso sim ou é o sim de Deus? Deus nos chama para um ano extraordinário, aonde Ele apenas quer que a gente se posicione. Que quando as pessoas olham para nós e elas apontam e digam, lá vai um homem e uma mulher de Deus, posicionado. Talvez posicionado no sentido contrário do que todos aqueles que estão à nossa volta. Mas as pessoas, de repente, verão algo acontecendo nas nossas vidas, sem que a gente se mova, sem que a gente saia do lugar da obediência. Porque são as bênçãos de Deus nos alcançando. São as bênçãos de Deus vindo sobre as nossas vidas. São as bênçãos de Deus vindo sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja. Apenas por quê? Porque estamos no lugar certo, fazendo a vontade de Deus. Eu quero que você se coloque em pé agora. É o ato, o processo ou o efeito de posicionar-se. As nossas atitudes. O que você pode fazer hoje para que você viva o propósito de Deus? Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça para que o Espírito Santo fale contigo nesse momento. Sobre as atitudes que você precisa tomar. Ah, mas eu nem farei isso porque nem vai fazer diferença, é algo muito insignificante. E quando você toma uma decisão de ir em rumo, em direção ao propósito de Deus para a sua vida, você já começou a trazer o efeito da promessa de Deus sobre você. Não para hoje em meio ao processo, porque o processo ele serve para nos capacitar, para nos preparar para viver as grandezas de Deus. Feche teus olhos aí onde você está. É o primeiro dia do ano. A gente faz tantas promessas para a gente mesmo. Temos os nossos projetos de vida. Mas quais são as nossas atitudes? Aquilo que a gente vai agir, vai fazer. Qual é o processo que você está vivendo hoje? Pode ter certeza que Deus está contigo aí. O efeito é que as bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Apenas continue no lugar certo. Apenas continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Comece a servir. Comece a adorar a Deus. Comece a intensificar na sua oração. Busque mais a Ele nesse ano, porque você vai ver Ele te alcançando. Você não vai precisar correr. Você não vai precisar se desgastar, porque é Ele que vai te alcançar. Você não precisa buscar nada. Apenas estar na vontade dEle.